Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, nosso assunto de hoje será sobre dreno de Penrose. O nome dado a esse dreno foi pelo ginecologista Charles Bingham Penrose, onde o mesmo inventou esse método de drenagem para cirurgias abdominais. O dreno de Penrose ele é um dos mais utilizados em pós-cirúrgico. Ele é muito indicado também em cavidade abdominal, na região abdominal, né? E indicado em cirurgias com abscesso na cavidade sendo exteriorizado por um orifício próximo à incisão cirúrgica. Ele é exteriorizado por um orifício que se chama contraincisão. Ele é um sistema de drenagem aberto com composição à base de borracha, tipo látex. É um dreno laminar, pode medir até 30 centímetros, podendo ser cortado conforme necessidade, sendo do tipo fino, médio e longo. Ele é utilizado em procedimentos pós-cirúrgicos com potencial para o acúmulo de líquidos, infectados ou não, geralmente feridas supurativas. A manipulação deve ser estéril, porque tem risco de infecção. Esse dreno é relativamente simples e é comparado popularmente como o dedo de luva, por ser feito do mesmo material. A numeração dele vai de 1 a 5, como pode ser observado. Ele só vai aumentando o diâmetro, de acordo com o material a ser drenado. É importante lembrar que esse dreno, assim como as luvas, vem com talco no interior, para que ele não colabe. Alguns fabricantes colocam gases na ponta. Assim que solicitado, esses gases devem ser retirados. Mesmo o talco sendo estéril, ele não pode entrar em contato com a cavidade. Por ser um corpo estranho, pode causar peritonite ou aderência. Então ele deve ser lavado com um soro fisiológico. Quanto aos cuidados, o Penrose deve ser avaliado e mobilizado em intervalos de 12 horas, ou seja, tracionado a cada curativo, exceto quando houver contraindicação médica. A tração é privativa do enfermeiro, devendo ser tracionado de 2 a 3 centímetros por dia quando não contraindicado. Pode ser usada uma bolsa de colostomia quando há indicação de controle de débito ou gás estéreo quando não tem indicação desse controle. Para manter o dreno funcionando corretamente, não se pode fazer movimentos bruscos, porque pode-se arrancar o dreno e causar um ferimento na pele. Por isso, é importante orientar calma e repouso. Além disso, deve-se registrar a cor e a quantidade de líquido eliminada. Se o dreno estiver funcionando corretamente, a quantidade de líquido que sai deve diminuir com o passar dos dias e a pele próxima ao curativo deve se manter limpa e sem vermelhidão ou inchaço. Além disso, o dreno não deve causar dor, apenas um pequeno desconforto no local que está inserido na pele. Normalmente, o dreno é retirado quando parar de sair secreção e caso a cicatriz não apresente sinais de infecção como vermelhidão e inchaço. Assim, o tempo de permanência com o dreno varia com o tipo de cirurgia, podendo variar entre dias ou semanas. Na maioria dos casos, é possível tomar banho com dreno, porém, não se deve molhar o curativo. O curativo e o dreno não devem ser trocados em casa, devendo ser substituído no hospital ou no posto de saúde por um enfermeiro. O médico pode recomendar um antibiótico, como a amoxicilina ou azitromicina, para evitar o desenvolvimento de uma infecção. Os principais riscos do dreno são infecções ou sangramentos. A remoção do dreno pode causar desconforto por alguns segundos, que é o tempo que demora para remover. Normalmente, não é necessário levar pontos, porque o buraquinho onde o dreno foi inserido na pele fecha sozinho, sendo apenas necessário colocar um pequeno curativo até fechar totalmente. No caso do dreno sair sozinho, é recomendado cobrir o orifício com um curativo e ir rapidamente ao pronto-socorro ou hospital. É necessário voltar ao médico sempre que for necessário trocar o curativo. Porém, também deve-se ir no médico se houver vermelhidão, inchaço ou pus em torno da inserção do dreno na pele, dor intensa no local do dreno, cheiro forte e desagradável no curativo, curativo molhado, aumento na quantidade de líquido drenado ao longo dos dias, febre acima de 38 graus. Estes sinais indicam que o dreno não está funcionando corretamente
ou que pode haver uma infecção. Vai ser uma simulação, tá, de um curativo, uma incisão com o dreno de Penrose para entender o processo e procedimento da limpeza e a troca da bolsa. Eu vou simular aqui uma incisão abdominal, tá? Tem a incisão em si e a contra-incisão com o dreno. Antes de mais nada, nós vamos lá ao leito do paciente, identificamos o paciente para ver se é o mesmo conforme nós precisamos trocar. Após a confirmação, nós orientamos a ele o que nós iremos fazer, tá? Conforme a troca, para ele colaborar também para ser mais rápido o procedimento. Nós vamos expor somente a área onde precisamos fazer a troca, no caso do abdômen do paciente, e vamos observar o aspecto do dreno aqui na bolsa da colostomia. No caso, foi drenada no dreno de Penrose uma secreção seremática. Eu ainda não sei a quantidade drenada, mas eu vou mostrar para vocês em seguida a quantidade que foi debitada desta bolsa. Mas precisamos ver a coloração e o aspecto, se tem resíduos de esfacelos, fibrina e a coloração em si. Aqui no caso, como é serohemática, precisamos relatar que o paciente apresentou débito com serohemático. Vamos primeiramente tirar a bolsa com cuidado para não tracionar o dreno em si, tá? Nós vamos retirar com luvas de procedimento a bolsinha com cuidado para que não tracione o dreno. Eu vou separar aqui a bolsa, reservar no local apropriado. Vocês podem ver que aqui a parte de contra-incisão com o dreno de Penrose e a incisão em si do paciente. O que precisamos fazer? Já separar com um par de curativo uma gaze embebida com soro fisiológico. Eu vou pegar para vocês entenderem aqui, tá? Para fazer a limpeza no local da incisão cirúrgica. Vou pegar aqui o sorinho. Vou primeiramente limpar a sujidade em volta da contra-incisão, tá? Separar, pegar outra gaze e limpar em cima do dreno, tá? Para tirar o resíduo que tem em volta do dreno em si. Separa a gaze suja, pego outra gaze embebida com clorexidina, tá? Para fazer asepsia local. Já embebida com a gaze, já faço de novo a limpeza em volta da contra-incisão. Lembrando que já a parte de asepsia, separa a gaze, pego uma outra gaze limpa e faço asepsia em cima do dreno. Em cima e embaixo. Já separado, já feito o curativo em si, eu vou precisar pegar bolsa de colostomia nova ou uma gaze, no caso, se não precisar fazer o débito da contabilização da bolsa de colostomia, eu pego uma gaze estéreo e ocupo em cima do dreno. Se não, eu pego uma bolsa de colostomia descartável e eu vou retirar aqui o local do buraquinho para poder colocar a incisão e retiro o adesivo, tá? Para poder colar ali na incisão do paciente, em cima do dreno. Eu vou pegar a pinça ainda esterilizada para poder segurar o dreno de Penrose, tá? E segurar aqui, praticamente deixar uma posição da bolsa para poder confortavelmente posicionar o dreno de Penrose. Então eu vou pegar novamente aqui a pinça, já pegando a pontinha já limpa. E insiro com cuidado dentro da bolsa de colostomia. E vou bem com cuidado, tá? Colocando na pele do paciente. Não tem problema se deixar o dreno assim nessa dobradura, tá? Ele, conforme o movimento do paciente, ele vai se estendendo para baixo e vai fazer seu débito certinho, sem problemas, tá? Basicamente é essa que é a troca de um curativo de dreno, ele é bem simples. O que precisa é só prestar atenção se ele está bem vedado em volta do peridreno, tá aqui da incisão do paciente, do dreno de Penrose, para não haver a perda de débito da secreção em si. É recomendável que a troca da bolsa de colostomia ou a gaze em si seja feita a cada 6 horas, tá? Ou no final do plantão. Se não tiver com muito débito, no caso de uma bolsa de colostomia apresentar com pouco débito, eu posso segurar essa bolsa até o final de um plantão de 12 horas. Se tiver com muito débito extravasando, eu preciso retirar o mais rápido possível, fazer uma outra troca e um outro curativo.
Há incisões que não são necessárias a oclusão, tá? Pode ser que o médico fale que não precisa ocluir por estar limpo e seco, mas eu preciso continuar a fazer a oclusão do dreno de Penrose justamente porque é uma área úmida e vai fazer o seu extravasamento de secreção. Então, toda vez que tiver com um procedimento com um paciente com dreno de Penrose, sempre atenta se está a coloração da borracha, se está muito escurecida, amarelada, porque já está muito tempo com o paciente, e se está com muita secreção ou pouca secreção saindo. Sobre a coloração dos aspectos do dreno, que existe 3 tipos de coloração em geral. Os mais comuns nós encontrarmos nesse tipo de drenagem de Penrose é a secreção serosa, serohemática, hemática ou sanguinolenta. Como é que eu sei o aspecto e a coloração desse tipo de secreção para mim anotar no relatório de enfermagem? Eu separei para vocês 3 amostras desse tipo de aspecto para vocês entenderem, tá? O que é uma secreção serosa? Vendo pela coloração, se vocês conseguem enxergar, ela leva para um lado de salmão para mais claro, ou um bege um pouquinho clarinho. Então ele é seroso, ele lembra um pouquinho de aspecto de cera. É um líquido bem clarinho, tá? Conforme nós vamos pegando na bolsa de colostomia e tiver com esse aspecto, então nós relatamos que ele está com um aspecto seroso. E lembrando que também preciso contabilizar a quantidade se o médico pede para fazer o balanço hídrico. Aqui, como é um tubinho de ensaio, eu peguei aqui mais ou menos uns 34 ml de secreção serosa de um dreno de Penrose. Agora, para vocês entenderem o que é a secreção serohemática ou serossanguinolenta, também podendo colocar no relatório. Já leva mais para um lado mais alaranjado, avermelhado, tá? Porque ele contém o líquido seroso, mas um pouquinho de porção de sangue, bastante diluído na secreção, por isso falando que é um serohemático ou serossanguinolento. Ele já é uma coloração um pouco mais escura que a serosa, sendo meio termo entre o seroso e o hemático. Aqui também peguei uma demonstração de 34 ml de aspecto serohemático ou serossanguinolento. Eu preciso relatar isso no relatório, conforme eu estou verificando ou olhando nesse tipo de secreção. E para vocês entenderem a secreção serohemática, no caso, secreção hemática ou sanguinolenta, já é aqui no caso, já literalmente secreção avermelhada, já levado mais para o lado do sangue, tá? Podendo ser um pouco mais escuro, lembrando-se um pouco de coágulos, tá? Bastante escuro ou também um pouco mais claro, vai variando conforme o tipo de ferimento ou tipo de incisão cirúrgica. Aqui no caso, eu peguei um 34 ml de aspecto hemático ou sanguinolento. Vale lembrar que é sempre importante nós conhecermos os tipos de aspectos, tá? Porque isso é colocado no relatório de enfermagem como fazendo parte dos cuidados da limpeza e do curativo do paciente. Então, temos que identificar os 3 tipos de secreção, podendo se variar entre os 3 tipos. É muito raros os casos quando tem uma secreção purulenta. Então, assim, eu estou mostrando para vocês os 3 tipos mais comuns que nós encontramos, que é o hemático, que é o hemático ou sanguinolento, o serohemático ou serossanguinolento ou o seroso. Então, vocês podem ver os 3 tipos de aspecto, podendo pegar no dreno de Penrose, no caso de uma colostomia que está sendo contabilizado. Bom, pessoal, através desse vídeo foi possível ver o papel da enfermagem e os cuidados com o dreno de Penrose. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!